Amados irmãos e irmãs, você que me assiste nesse momento, eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais um momento da nossa escola bíblica. Nesse trimestre estamos estudando o livro do profeta Isaías e para dar continuidade a esse estudo, eu quero convidar você para que nesse instante nós possamos orar, clamando a Deus mais uma vez pela direção do Espírito Santo nesse estudo da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor também dadivosamente nos concede para estudarmos a tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade e a liberdade que temos para isso. Que nós possamos, ó Pai, nesse momento, mais uma vez, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, para que não estejamos reunidos, mesmo que virtualmente, apenas para conhecer trechos de um livro. Não é isso que estamos buscando, ó Deus, mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e que o Senhor fale conosco mais uma vez. Fala conosco, Deus, pois nós, teus servos e servas, os teus filhos e as tuas filhas, nós estamos nesse momento reunidos com um único propósito de ouvir tua voz por meio da tua palavra. Nos ensina, fala conosco, é o que te pedimos, ó Deus. E já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor nos ouve, porque não estamos orando em nosso nome, mas no nome que é acima de todo nome, o nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos então dar continuidade ao estudo que já iniciamos sobre o livro do profeta Isaías, esse livro tão precioso, tão profundo, tão direto, que nos mostra a grandeza de Deus, o amor de Deus, a insistência de Deus em buscar o seu povo perdido, em buscar seu povo que escolheu e decidiu andar por caminhos que não são os caminhos da palavra de Deus. Ainda assim, em todo momento, apesar das más decisões constantes do seu povo, o Senhor não abandona a mim e a você, o Senhor jamais abandona o seu povo. Vamos então hoje estudar o texto que se encontra nos capítulos 13 a 18 do livro de Isaías. Confesso que algumas vezes acabo sendo aqui tentado a falar o Evangelho de Isaías, porque realmente não me sai da cabeça essa expressão que é utilizada por muitos estudiosos que chamam sim o livro de Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento, diante da constante referência que Isaías faz a Jesus, ao Messias, ao ungido de Deus que vem restaurar o povo de Deus. Mas o livro de Isaías, dos capítulos 13 ao 18, que são os capítulos que vamos hoje aqui meditar e refletir, nesse trecho, Isaías vai ser boca de Deus para proferir juízo e sentença contra várias nações. O Senhor não estava se dirigindo apenas ao reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde Isaías certamente estava. Mais do que isso, Deus usa a vida do seu servo para falar também a outras nações, chamando a atenção, denunciando o pecado, a idolatria, a iniquidade, a transgressão, não só de Judá, mas também de outras nações, e nós vamos ver isso aqui. O capítulo 13, então, vai começar com uma sentença, uma profecia, então, contra o império da Babilônia. Percebam, irmãos, que no capítulo 1, nós vimos Deus usando a vida de Isaías, no capítulo 1 do seu livro, Deus usando a vida de Isaías para falar contra o culto hipócrita que era realizado na cidade de Jerusalém,
um culto que acontecia no templo, mas fora do templo, todo aquele povo tinha seus ídolos e falsos deuses. E Deus é soberano, Deus é único, Deus é altíssimo e não aceita dividir sua glória com ninguém. Deus então chama a atenção do povo de Judá por conta do culto hipócrita prestado em Jerusalém, no capítulo 1. No capítulo 7, nós vemos Deus mais uma vez usando a vida de Isaías para denunciar o pecado em Israel, o reino do norte. Lembremos o contexto aqui de reino dividido. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Já estávamos nesse contexto de reino dividido então. E no capítulo 7, Israel, o reino do norte. A Síria, o reino da Síria. E também a cidade de Jerusalém, centralizando todo o reino de Judá, o reino do sul. Esses três reinos, essas três nações, no capítulo 7, sendo então advertidas, tendo seus pecados denunciados e a sua sentença proferida pelo Senhor. Capítulo 9, o reino de Israel vai ser então advertido, sentenciado por Deus por conta do seu pecado. E nós vimos que também no capítulo 10, o império assírio também sendo o seu pecado denunciado por meio do profeta Isaías. Então nós temos várias nações, não somente o povo de Deus. Deus não trata o pecado somente do seu povo. Deus não aceita pecado de qualquer espécie, de nação alguma, de povo algum, de reino algum. Por isso, então, Jerusalém, Israel, Síria, o próprio império assírio, sendo advertidos contra os seus pecados. E agora no capítulo 13, o Senhor vai trazer, então, proferir por meio de Isaías uma profecia contra a Babilônia. E os irmãos percebam que interessante. Ainda no verso 1, eu quero destacar aqui essa palavra, sentença, que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Sentença. Essa palavra no hebraico, massá, significa uma carga, um peso, um fardo, uma despesa. Era uma profecia, portanto, negativa. Era um castigo. Não era mais o tempo de uma palavra de esperança. Era chegado o tempo, então, do juízo, do castigo. O povo sofreria. O império da Babilônia sofreria por conta dos seus próprios pecados. E eu quero lembrar você que a advertência inicial de Deus no livro de Isaías se dá em relação ao seu povo, o reino de Judá, capital Jerusalém. Deus vai utilizar de outros povos para castigar o seu povo. Deus vai utilizar outros povos como instrumento de disciplina para o seu próprio povo, o povo de Judá. Percebam, meus irmãos, que Deus usa a nação que Ele quiser, o povo que Ele quiser, a pessoa que Ele quiser, porém, aqueles que são usados por Deus, seja uma pessoa, seja um povo, uma nação ou um império, isso não impede que o juízo de Deus, a justiça de Deus seja exercida também sobre esses que são instrumentos. E nós temos o império da Babilônia, que ainda não era uma força predominante naquele tempo. No momento em que Isaías vai proferir suas profecias, o domínio era exercido pelo império assírio, também na região da Mesopotâmia, mas ainda não era o tempo da predominância do império babilônico. O Senhor então profetiza, anuncia, por meio de Isaías, que o império assírio seria um instrumento para disciplinar o povo de Deus, mas que o próprio império assírio também teria seus pecados castigados, também teria o juízo do Senhor sobre si, depois, por meio de um outro império, o império babilônico, que esse também teria seus pecados julgados, disciplinados pelo Senhor. Às vezes, algumas pessoas, lendo o livro de Isaías, podem pensar que Deus estava preterindo o seu próprio povo em favor de outros povos terrivelmente maus, terrivelmente idólatras. Mas não era isso que estava acontecendo. Deus simplesmente estava exercendo a sua soberania, se usando de povos
para cumprir os seus próprios propósitos e desígnios. Então, no capítulo 13, nós temos essa sentença, essa palavra que é um peso, um fardo, uma carga, uma despesa, um castigo sendo anunciado contra um império que ainda viria dominar sobre o Império Assírio, que era a força vigente naquele tempo. E percebam, meus irmãos, eu chamo a atenção para o que nós temos aqui no verso 3. Se referindo ao Império Babilônico, o Senhor diz: eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Meus irmãos, eram tempos em que impérios iam se alternando no poder, na predominância por toda a terra. E o Império Assírio então foi suplantado pelo Império Babilônico, que também seria suplantado. E o Senhor diz aqui que deu ordem aos seus consagrados. Ele diz: meus consagrados, meus valentes, minha ira, porque o propósito que estava sendo colocado como realidade, sendo exercido, era o propósito de Deus. Não de imperadores poderosos, não de reinos avassaladores sobre a terra, não. O propósito que estava sendo exercido, concretizado, realizado, sempre foi o propósito de Deus. A Assíria foi um instrumento de Deus contra Israel e Judá. A Babilônia foi, sim, um instrumento usado por Deus contra o próprio Império Assírio. E depois os Medo-Persas. O Império Medo-Persa foi um instrumento de Deus contra o Império Babilônico, como nós vemos aqui no verso 17 do capítulo 13. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Um juízo muito duro e muito cruel viria sobre o Império Babilônico também. Ser instrumento nas mãos do Senhor não isentava nenhum povo e não isenta nenhum povo e nenhuma pessoa de receber, sim, a punição, a disciplina do Senhor. O Senhor, inclusive, chama, quero voltar com você ao verso 3 do capítulo 13, o Senhor chama de meus consagrados. Essa palavra, meus irmãos, é muito importante e eu quero atentar para o significado dela aqui com você. A palavra consagrados, no idioma original, no hebraico, é kadash, que significa separado, dedicado, santificado. Essa palavra tem inclusive a mesma raiz, e no hebraico, quando falamos de raiz, estamos falando das consoantes. As palavras iam alterando na mudança da vocalização, ou seja, do som das vogais atribuídas às palavras então. Mas a raiz das palavras no hebraico, nas consoantes, a raiz aqui de Kadash é a mesma raiz de Kadosh. Kadosh é a palavra que é empregada pelo próprio Isaías para se referir a Deus. Percebam, meus irmãos, a seriedade do que Deus estava dizendo quando ele disse que estava chamando os seus consagrados, os seus separados, dedicados e santificados. Deus estava se referindo assim a povos que ele utilizaria para exercer o seu propósito de justiça na terra. Isaías vai utilizar a palavra Kadosh, da mesma raiz de Kadash, no capítulo 1, verso 4. Peço que você maneje comigo aí a sua Bíblia. Isaías, capítulo 1, no verso 4, diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, do Santo Kadosh de Israel. Temos ainda no capítulo 5 de Isaías, Isaías 5, 19, nós temos mais uma vez essa expressão, o Santo de Israel. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo, do Kadosh de Israel. E o Senhor, então, empregando a mesma palavra para se referir a outros povos. Temos ainda no capítulo 6 de Isaías,
Quando Isaías então é chamado, ele tem aquela visão no templo, visão de serafins. No verso 3 diz que esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, Kadosh, Kadosh. E a mesma raiz da palavra que o Senhor utiliza para se referir a outros povos, os quais ele usaria então como instrumentos. Meus irmãos, percebam aqui a seriedade disso. Deus é soberano, ele é criador de tudo e de todos, ele está acima de todo e qualquer poder e autoridade, seja onde for, ou seja, em todos os reinos, em todos os povos, e seja quando for, em todos os tempos e em todas as épocas. Perceba mais uma vez, uma profecia era aqui anunciada contra o Império Babilônico, que ainda não era o império predominante naquele tempo. Deus estava dizendo que contra o Império Assírio, poderosíssimo naquele tempo, viria depois um outro império que o suplantaria, que o venceria, e que esse império que venceria a força vigente daquele tempo, também seria esse império suplantado, quebrado, destruído pelo Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor consagra para si, chama para si e utiliza um império como instrumento, ele também anuncia a sua justiça contra esse povo que, apesar de ter sido usado pelo Senhor, não se converteu dos seus maus caminhos, não confessou nem abandonou seus pecados. Meus irmãos, é muito sério quando Deus mostra a sua soberania no livro de Isaías, deixando bem claro que ele é soberano acima de qualquer poder e autoridade, seja onde for, qualquer reino, qualquer povo, e seja também quando for, ele é soberano em todos os tempos e épocas. Não importa qual seja a força humana mundial vigente, importa que Deus é soberano em todo o tempo. Eu quero destacar ainda com você, nessa profecia, do capítulo 13, o que nós temos no verso 9. Isaías capítulo 13, no verso 9 diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. O dia do Senhor, essa expressão, meus irmãos, é muito comum. Nós encontramos bastante na literatura profética da Bíblia essa expressão, dia do Senhor, aquele dia. Essa expressão, o dia do Senhor ou o grande dia, sempre vai se referir a uma intervenção inegável do Senhor, uma intervenção de Deus no rumo da história, mudando o rumo da história, mudando as circunstâncias e a situação vigente. E como já vimos na aula anterior, nós temos as profecias, muitas delas, grande parte das profecias, possui um cumprimento breve, ou seja, um cumprimento histórico, um cumprimento para aquele povo daquele tempo, os destinatários originais dos livros proféticos escritos na Bíblia. E além desse cumprimento breve que acontece na história, nós temos também um cumprimento futuro, ou seja, um cumprimento escatológico. O dia do Senhor é a intervenção do Senhor alterando o rumo da história, seja para aquele tempo, para aquele contexto original, seja num futuro, num contexto escatológico, num contexto apocalíptico, inclusive. E aqui nós sabemos que aquele dia, ou o dia do Senhor, capítulo 13, verso 9, eis que vem o dia do Senhor. Temos aqui o significado breve, para que então acontecesse aquilo que estava sendo profetizado contra o Império Babilônico, que caiu diante do Império Medo-Persa, mas também há, nessa expressão, o dia do Senhor, aqui em Isaías 13, 9, um cumprimento futuro, que eu e você aguardamos o dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus para julgar todos os povos, num sentido então escatológico, apocalíptico. Cumprimento histórico, breve, cumprimento futuro e apocalíptico também dessa expressão, assim como muitas e muitas profecias, não só no livro de Isaías. Nós temos no capítulo 14
Os versos 1 a 23, o capítulo 14, vai trazer então um hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Celebração, porque realmente o Império Babilônico que vai vir para afligir o povo de Judá, o reino de Judá, e nós sabemos que isso se cumpre a partir de 586 a.C., especialmente, quando a cidade de Jerusalém é realmente tomada, destruída, o templo em Jerusalém é destruído, e então nós temos ali o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Esse tempo de assolação, de cativeiro, vai cessar, e acontece então esse hino triunfal devido à queda, à destruição do Império Babilônico. Capítulo 14, então, vai nos mostrar que esse império era um império altivo e arrogante, mas que vai ser quebrado pelo Senhor, como diz o verso 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos, o cetro dos dominadores. É o Senhor que vai quebrar esse império tão altivo e tão arrogante. E esse império altivo e arrogante vai se tornar inclusive motivo de piada. Veja aqui o verso 8 e o verso 10. Até os ciprestes se alegram sobre ti, plantas frágeis, fazendo um contraste aqui com o que seriam os cedros, que também vão falar aqui no verso 8, os cedros do Líbano, símbolo de força, de firmeza, árvores muito grandes, muito firmes, de madeira muito dura. Não só os fracos como os fortes vão fazer piada com o Império Babilônico tão poderoso, tão avassalador, que o Senhor há de quebrar, e quebrou, nós sabemos, com o Império Medo-Persa. Verso 8 diz: até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Motivo de piada, um império que foi tão avassalador. Verso 10: todos estes respondem e te dizem, em relação ao Império Babilônico: tu também, como nós, está fraco? E és semelhante a nós, aquele império que não podia ser vencido humanamente, que todos os outros povos temiam. Agora todos os outros povos vão se dirigir a esse império e vão dizer: tu também estás fraco como nós? És semelhante a nós? Ou seja, aquela força toda, onde é que está? O Senhor quebrou. Meu irmão, minha irmã, perceba, nós estamos aqui vendo a ênfase que esse trecho dá à soberania, ao poder de Deus acima de qualquer força humana. O Império Assírio, depois o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, foram impérios, meus irmãos, poderosíssimos nos seus tempos. As nações temiam, as nações se curvavam diante dessas forças humanas. Mas o Senhor sempre esteve, continua e sempre vai estar acima de toda força, de todo poderio humano. Essa é a mensagem que nós precisamos entender aqui nesse trecho do livro. Capítulo 14, então, vai nos mostrar, e temos ainda no verso 12 a 15, uma referência à queda desse império que eu quero ler com você. Capítulo 14, a partir do 12 até o 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui nós já percebemos que esse texto, sim, faz uma referência direta ao Império Babilônico, império esse que se julgava a força divina invencível na terra, mas também nós percebemos o que alguns estudiosos defendem, que esse texto também faz uma referência, mesmo que indireta, à queda do próprio Satanás, porque o texto diz que caiu do céu a estrela da manhã, o filho da alva, no verso 12. O verso 13, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Estudiosos então entendem que aqui já existe uma referência, sim, mesmo que indireta, à queda de Satanás. O Senhor vence todo e qualquer poder e autoridade, seja no reino
material, seja no reino espiritual. Não há quem possa sequer se comparar ao Senhor, seja humanamente e até mesmo espiritualmente. O Senhor é soberano, louvado seja Deus por isso. E nós temos ainda no capítulo 14, dos versos 24 a 27, uma profecia contra, mais uma vez, o Império Assírio, evidenciando mais uma vez a soberania de Deus. Eu quero destacar aqui o verso 24 e o verso 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Os planos de Deus se realizam e se cumprem. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos, seja por força humana material, seja por força espiritual. Não há quem possa impedir os planos, os desígnios do Senhor. E o verso 27 diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Não há força humana, não há força espiritual capaz de parar o agir de Deus. E esse texto aqui, essa profecia contra os assírios, do verso 24 a 27, capítulo 14, evidencia mais uma vez a soberania de Deus. É o Senhor falando conosco ainda hoje, que não há poder acima do poder dele. Não existe poder que possa sequer ser comparado a ele. O Senhor dos Exércitos é a expressão empregada no verso 24 e 27, expressão essa que se refere a Deus, sempre enfatizando o seu poder, a sua força, a incapacidade de qualquer outra força sequer se comparar a Deus. Por isso, então, nós temos aqui, mais uma vez, o Senhor sendo designado como o Altíssimo. Verso 14, o Altíssimo é o Elion, aquele a quem nada nem ninguém pode sequer se comparar para ser igual, que dirá para ser superior. Esse é o Deus a quem nós pertencemos e servimos. Um Deus invencível, um Deus incomparável. Ainda no capítulo 14, mais uma sentença. Eu quero lembrar você, a força dessa palavra é mais do que uma profecia, é mais do que um homem falando em nome do Senhor, é mais do que uma mensagem de Deus, mas é uma mensagem de Deus carregada de peso, de castigo, de juízo. O Senhor exercendo sua soberania e a sua justiça. Sentença então contra os filisteus, capítulo 14, ainda dos versos 28 a 32, os filisteus então recebendo essa profecia, e nós temos no verso 28 dizendo que foi o ano em que morreu o rei Acais. A sentença contra os filisteus então foi proferida por Isaías no ano em que morreu o rei Acais. Isso ocorre por volta do ano 715 a.C., até para nós termos aqui então um marco histórico na cronologia desse livro. Capítulos 15 e 16, ainda palavras de sentença, juízo, castigo do Senhor, Deus exercendo toda a sua soberania e também a sua justiça sobre todas as nações, não somente sobre Judá. Agora nós temos os capítulos 15 e 16, trazendo as profecias, a profecia do Senhor, a sentença de Deus contra Moabe, o povo de Moabe. Veja nos versos 1 e 2 do capítulo 15, sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar de Moabe e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. Nós temos o verso 2 também, citando algumas localidades, mostrando que haverá assolação no reino de Moabe, e mais do que isso, escravidão, porque o verso 2 diz na sua segunda parte: todas as cabeças se tornam calvas e toda barba é rapada. O que significa isso? Era costume daqueles povos naquele tempo, especialmente os povos da Mesopotâmia, de onde vem o Império Assírio e também o Império Babilônico depois. Era costume desses povos cortar os cabelos e raspar a barba dos povos que eram vencidos e escravizados. Um certo corte de cabelo que era comum aos escravos, para que todos que vissem aquela pessoa entendessem que ali era um escravo, alguém cujo povo foi vencido. E Deus estava mostrando que Moabe seria levado escravo. Cabeças calvas e barba rapada.
ou seja, aquele povo se tornaria escravo, além da assolação, haveria também escravidão, assim como eles fizeram com o povo de Deus. O povo de Moabe é um povo historicamente inimigo do povo de Deus, inimigo do povo de Israel, quando era um reino unificado, e depois também se levantando contra, inclusive, o reino de Judá, mas também no reino do norte. O povo de Moabe se levantou sempre contra o povo de Deus. Veja que interessante, aqui no capítulo 16, são 2 capítulos dessa profecia contra Moabe. Capítulo 16, no verso 10, é interessante porque diz: fugiu a alegria, o regozijo do pomar. Vale lembrar que naquele contexto, naquele tempo, os povos eram prioritariamente povos agropastoris, ou seja, povos que viviam da atividade agropecuária, plantação e também os rebanhos. Mas foge a alegria e o regozijo do pomar, um momento em que havia muita alegria, porque realmente era o momento do sustento, a colheita. Moabe não viveria mais essa alegria, fugiu a alegria e o regozijo do pomar. Os campos não produzem, não há mais colheita, não há mais sustento. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares, ou seja, não vai haver prosperidade, vai haver pobreza, vai haver dificuldade. E o Senhor diz: eu fiz cessar o eia dos pisadores. O eia é a tradução da palavra hebraica reidade, que significa um grito de guerra ou ainda um brado de alegria. Moabe vai ser cortada pelo Senhor, uma nação que vai ser quebrada, assolada, entristecida, escravizada. Não vai haver prosperidade, não vai haver alegria, não vai haver grito de guerra, porque agora são escravos, nem vai haver grito de alegria, porque agora são pobres. O Senhor fará isso com esse povo que foi tão mau e que se opôs tanto e que foi tão inimigo do povo de Deus. Isso acontecerá em 3 anos a partir daquela profecia. Veja aqui o verso 16, capítulo 16, no verso 14. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros. Jornaleiros eram aqueles que trabalhavam por jornada. Seria como hoje nós temos trabalhadores diaristas, aqueles que trabalham para receber o pagamento naquele próprio dia. Ou seja, a ideia aqui, mencionando os jornaleiros, aqueles que eram diaristas, que ganhavam pela jornada de trabalho, a ideia aqui é uma ideia de brevidade. 3 anos viriam rápido, como passa rápido um dia de trabalho. 3 anos depois viria esse juízo sobre o reino de Moabe. E aqui, meus irmãos, a ideia dessa brevidade ilustrada pelos jornaleiros não era quem vendia jornal, era quem trabalhava por jornada. A ideia aqui é confirmar a soberania de Deus, porque pouco tempo depois se cumpriu aquela profecia, e além de confirmar a soberania de Deus, era uma confirmação também do chamado profético de Isaías. Isaías não estava apenas profetizando coisas longínquas que aconteceriam somente num futuro distante, mas a palavra do Senhor dada a Isaías se confirmaria muito em breve. Isso confirma não só a soberania do Deus que fala por meio de Isaías, mas isso confirma também a autoridade profética do homem de Deus, Isaías, usado pelo Senhor para trazer essas palavras tão importantes, mostrando que a justiça de Deus acontece, seja sobre quem for, seja onde for, seja quando for. Nós temos então no capítulo 17 mais uma sentença. Nós estamos, meus irmãos, estudando aqui um texto repleto, uma sequência de sentenças. Deus constantemente exercendo a sua soberania e também a sua justiça. Isso nos faz pensar sobre o caráter de Deus, um Deus em todo o tempo soberano, absoluto, altíssimo e incomparável, um Deus bom, misericordioso, amoroso, todo-poderoso e também um Deus justo, um Deus que exerce a sua justiça sobre todos os povos e nações.
Capítulo 17, nós teremos mais uma vez sentença contra a Síria, não o Império Assírio, o reino da Síria. Não façamos confusão. Sentença contra o reino da Síria e contra o reino de Israel, também chamado Reino do Norte. Nós temos algumas formas empregadas no Antigo Testamento para se referir a esses dois reinos que se dividiram. Reino do Sul, Reino de Judá, Jerusalém, que era a capital, ou então o Reino do Norte, Efraim, também Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Essas referências então a esses dois reinos, e aqui nós temos o Reino de Israel recebendo mais uma sentença, palavra dura, pesada, castigo, profecia que traz sim o anúncio do castigo e da disciplina. Meus irmãos, uma leitura desavisada, como infelizmente muitos fazem, uma leitura desavisada desse trecho, pode fazer alguém pensar erroneamente que Deus é um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus que tem prazer em castigar. Mas eu quero lembrar você que essas profecias vêm contra povos que insistiam de geração em geração, na sequência de várias gerações, povos que insistiam em andar longe dos caminhos do Senhor, praticando todo tipo de abominação. Não eram pecados leves, não eram pecados que poderiam facilmente ser deixados de lado, que Deus poderia simplesmente até fazer de conta que não viu. Meus irmãos, eram pecados seríssimos, eram povos que praticavam abominações contra o Senhor. Não somente transgressões, iniquidades, pecados, mas verdadeiras afrontas à santidade de Deus. Havia povos, inclusive, que queimavam seus filhos vivos como ofertas a ídolos e falsos deuses. E todo tipo de abominação. Esses povos não estavam sendo castigados porque Deus, num determinado momento, acordou de mau humor e passou algum tempo irado. Não é isso. Era um tempo, meus irmãos, de justiça, de Deus exercer sua justiça, porque há muito esses povos haviam abandonado a lei de Deus, negligenciado totalmente os ensinos, os mandamentos do Senhor, e por isso chegou então o tempo da disciplina, do juízo, da justiça. Como é triste quando gerações e gerações se sucedem nas práticas pecaminosas, povos, gerações, deixando Deus de lado, e então chega o tempo do juízo. Isso nos faz pensar sobre as nossas próprias vidas. Vivemos as nossas vidas conforme desejamos. Ou andaremos nos caminhos do Senhor, ou andaremos nos caminhos das nossas próprias paixões e vontades. E chegará o tempo em que receberemos os frutos, colheremos os frutos dessa escolha de andar nos caminhos do Senhor ou andar longe, à parte do Senhor, afrontando sua santidade, seu poder, sua soberania. Chegou então o tempo dessas nações e nós temos então capítulo 17 trazendo mais uma sentença contra Damasco, capital da Síria. Damasco será ruína. Efraim, outra forma de se referir ao reino do norte, o reino de Israel. Efraim vai desaparecer, como diz os versos 1 e 3. No verso 3 especialmente, a fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco. Esses povos, então, que insistiram em andar longe dos caminhos do Senhor, deixariam de existir, seriam destruídos. Suas capitais, que representavam todo o poder desses reinos, vão ser destruídas, vão desaparecer. Meu irmão, minha irmã, perceba o que o Senhor vem falando aqui nesse trecho. Forças humanas, altivas e arrogantes, sendo destruídas, arrasadas, totalmente desmontadas e quebradas pelo poder, pela soberania do Senhor. Até aqueles que não conhecem a Deus sabem que não há mal que dure para sempre. Mesmo impérios que assolavam os outros povos sendo destruídos pelo Senhor. Palavra essa que vinha antes dos acontecimentos, mas que se cumpria. Perceba então, meu irmão, minha irmã, o Senhor evidenciando
Mais do que exercer, o Senhor evidencia a sua soberania. Temos então o capítulo 17 com essa sentença então contra a Síria, contra Israel, mas percebam, meus irmãos, Deus ainda mostra aqui, no seu caráter, sim, de misericórdia, de amor, que haverá arrependimento. Versos 7 a 8 do capítulo 17. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Haverá arrependimento depois desse juízo. E não olhará para os altares, obras das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Haverá sim arrependimento. E é por isso que nós usamos muitas vezes a palavra disciplina. Não meramente punição, não meramente castigo. Usamos essas palavras sim, mas o intuito de Deus não é apenas e simplesmente punir e castigar. Mas Deus tem sim o propósito de disciplinar, porque a disciplina nos faz pensar num castigo que visa um ensino. É um castigo sim, mas com o propósito de ensinar, para que haja então a consciência e o arrependimento, a decisão do arrependimento. E é o que nós vimos aqui nos versos 7 e 8. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, ou seja, aqueles que viveriam aquele tempo difícil de juízo, teriam então a oportunidade de voltar seu olhar para Deus, pensar sua forma de viver, de agir, ter consciência dos próprios atos, das próprias escolhas, e dessa forma olhar para o seu Criador. Seus olhos atentarão para o Santo de Israel, para a santidade de Deus, para o poder de Deus, para a misericórdia de Deus, para os feitos de Deus, a provisão, a proteção de Deus para o seu povo. Todos somos chamados para olharmos para o Senhor e entendermos o quanto o Senhor já fez por nós. Lembre do que o profeta Jeremias escreveu no seu livro de Lamentações, quando ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que ele fez foi olhar para trás e se lembrar de tudo que Deus já tinha feito, se lembrar de tudo aquilo que Deus fez, evidenciando soberania, justiça, amor, poder, misericórdia, graça. Precisamos sim parar, atentar para quem o Senhor é e para o que o Senhor já fez, faz e vai continuar fazendo pelas nossas vidas. Tempo de consciência é necessário para todos nós, e é por isso que muitas vezes Deus então disciplina inclusive o seu próprio povo. Haverá então arrependimento, e Deus mostra no capítulo 17 o motivo para aquele castigo, para aquela punição e aquela disciplina. Veja no verso 10 do capítulo 17. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Esse foi o motivo para que então Deus trouxesse essa sentença, não só contra o reino da Síria, mas de forma especial ao reino de Israel, o reino do norte, também chamado de Efraim, ou Samaria, que era a capital. Te esqueceste do Deus da tua salvação, te esqueceste do Deus que te salvou, que te tirou da terra do Egito, que te levou para a terra prometida, que te fez habitar na terra que mana leite e mel. Não te lembraste da rocha da tua fortaleza. O povo que não lembrou que Deus é a rocha, a segurança, a fortaleza, a proteção do seu próprio povo. Mas aqui, meus irmãos, esquecer não significa ignorar, esquecer não significa apenas não se lembrar, mas significa sim ignorar conscientemente. Quando Deus diz no verso 10, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, a ideia é que o povo decidiu ignorar. O povo decidiu deixar de cuidar, deixar de priorizar e deixar de se importar com quem é Deus, com seus propósitos, com seus ensinos, os seus mandamentos para o seu povo. Não era um problema de memória. Quando o verso 10 diz,
te esqueceste do Deus da tua salvação, não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Não é um problema de memória. O problema era de uma péssima escolha consciente do povo daquele tempo, e muitas vezes nós seguimos o mesmo caminho. Não é apenas esquecer de Deus, mas é decidir não fazer caso, não se importar, não priorizar quem Deus é e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O capítulo 18, então, vai nos trazer aqui uma profecia contra a Etiópia. E aqui nós temos no verso 1 do capítulo 18, ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. A palavra aqui é Cush, no idioma original, no hebraico, que vai se referir à região atual da Etiópia, Sudão e Somália, no norte da África. Diz o texto que ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, numa referência, sim, àquela região, porque há muitos insetos que infestam aquela região, mas também nós entendemos aqui uma referência, não só à questão dos insetos, mas ao fato de haver ali, naquele reino, muitos diplomatas. O reino da Etiópia enviava a terra de Cush, como nós vemos algumas vezes sendo mencionada na Bíblia. Aquele povo enviava muitos e muitos diplomatas para todas as nações, para que fizessem então alianças, para que então se aliassem a outros povos, outros reinos. E vale lembrar, meus irmãos, que naquele contexto, naquele tempo, quando um povo se aliava a outro povo, não se tratava apenas de um contrato comercial, um contrato político, um contrato militar apenas. Também havia ali um intercâmbio religioso. Muitas vezes, reinos que se submetiam a outros reinos mais poderosos traziam para si as práticas religiosas daquele outro reino mais poderoso, numa demonstração, sim, de submissão, de obediência, de vassalagem, muitas vezes. E aqui, meus irmãos, o reino da Etiópia, o povo de Cush, era comparado a esses insetos, não só o bater das asas de insetos, mas há muitos e muitos diplomatas rodando todas as regiões, indo a todas as nações, buscando essas alianças, buscando naquele tempo, naquele contexto específico, buscando proteção contra o Império Assírio. Mais um povo aqui que não busca o Senhor, mas busca alianças humanas para se defender da força avassaladora do Império Assírio. E nós temos aqui algo interessante para observar. Os versos 1 e 2 dizem que ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo, ide mensageiros velozes, a uma nação de homens altos de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Aqui era a busca, então, por essas alianças, uma agitação humana, grande agitação humana, buscando em todos os locais possíveis uma aliança que pudesse protegê-los contra o avassalador Império Assírio. Mas contrastando, fazendo contraste com essa agitação humana buscando segurança, nós temos o verso 4. Se por um lado aquele povo, aquele reino agitava-se, buscando alianças, buscando em quem poder se defender, verso 4 diz, porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente, como os raios do sol que nasce, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Perceba, meu irmão, minha irmã, a linguagem utilizada aqui pelo profeta, o próprio Deus falando por meio do seu profeta. Nós temos aqui esse contraste da agitação humana buscando segurança em si mesma, essa agitação humana que na verdade é a busca por segurança, por paz, contrastando com a paciência divina.
Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, nas nossas próprias forças, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria capacidade não só de nos defendermos, mas inclusive de estabelecermos alianças com quem possa nos defender. Mas contrastando com essa agitação por essa busca frenética e improdutiva por segurança, nós temos a paciência divina, a paz e o sossego de Deus, porque Ele é todo-poderoso, Ele é altíssimo, Ele é soberano, e Ele então olha para isso calmamente, como o sol que lentamente vai se levantando, colocando então seus raios resplandecentes no seu nascer, como diz aqui também ainda no verso 4, a nuvem do orvalho no calor da sega, aquela nuvem que vai então literalmente se derretendo sobre as plantas no calor ali do dia. A paciência, a calma de Deus diante da agitação humana, uma agitação humana tão infrutífera, e Deus calmo, paciente, sabendo que é no tempo dele que as coisas hão de acontecer, que é no tempo dele que a história mudará sim o seu rumo, porque é ele quem muda o rumo da história, seja pessoalmente para cada um de nós, seja mundialmente para todas as nações. É ele que faz, é ele que opera os seus desígnios e propósitos no tempo certo. O próprio Deus exerce juízo, independente dos esforços humanos. Veja no verso 5, porque antes da vindima, ou seja, da colheita, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Somente no tempo certo. E aí o Senhor utiliza essa linguagem aqui da flor que já cai, quando as uvas estão maduras, porque havia o tempo certo da colheita, e Deus estava dizendo: eu é que sei o tempo de fazer cair, de cortar os ramos e os troncos de algum império, de alguma força humana. Deus dizendo: olha, com essa agitação toda desse reino, que parece um enxame de insetos, nessa agitação eu permaneço tranquilo, calmo, paciente, porque eu é que faço cair qualquer que seja o império, no tempo que eu escolho como Deus fazer isso. Essa é a mensagem do Senhor. E nós ainda temos no verso 7 aqui, dizendo: naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos. Nós temos mais uma vez aqui um caso em que há um cumprimento breve para esse texto profético, e aqui se refere à queda do Império Assírio, realmente, que tanto atemorizava o reino da Etiópia, e nós podemos encontrar isso em 2 Crônicas, capítulo 32, dos versos 20 a 23. Vou pedir que você abra comigo, vamos conferir esse texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, dos versos 20 a 23, nós temos aqui então a comprovação do acontecimento dessa profecia. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 20 a 23. Porém o rei Ezequias, que veio depois do rei Acais, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso, clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias, rei de Judá, e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Verso 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações, se cumprindo então o que Isaías profetizou aqui no capítulo 18, no verso 7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos, de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe. Se cumprindo o cumprimento breve, histórico, naquele contexto, para o que estava sendo profetizado, mas também há nessa palavra profética um cumprimento futuro. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos.
Se essa profecia já teve um cumprimento acontecendo historicamente, haverá também um cumprimento futuro em Apocalipse, capítulo 15. Peço que você salte comigo para o livro do Apocalipse, porque é um cumprimento que ainda estamos aguardando. Apocalipse, capítulo 15, verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, trazendo então suas ofertas, se oferecendo como presente ao Senhor. Temos então aqui no final do capítulo 18 de Isaías o cumprimento breve, imediato, mas também um cumprimento futuro e apocalíptico. Nós chegamos então ao final aqui do capítulo 18 desse trecho que nos propusemos a estudar hoje. Eu quero, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse estudo, eu quero compartilhar reflexões finais aqui, não conclusões, mas reflexões. A primeira delas, os propósitos e planos de Deus são infinitamente maiores que a nossa capacidade de compreensão. Isso nós dizemos porque era algo incompreensível que Deus usasse povos ímpios para disciplinar seu próprio povo. Mas os propósitos e planos de Deus são infinitamente maiores que a nossa capacidade de compreensão. Muitas vezes não entendemos por que Deus escolhe usar certos instrumentos para realizar seus planos. Mas nada é por acaso. Até mesmo esses instrumentos sempre estão sujeitos à soberania de Deus. Povos que foram instrumentos do Senhor também foram alvos da sua justiça, também manifestaram a soberania de Deus. Sempre que Deus utiliza um instrumento, seja uma pessoa, seja um povo, enfim, Deus também exerce e evidencia a sua soberania. Quando Deus usa os ímpios para fazer cumprir seus propósitos, não se trata apenas do exercício do seu poder e da sua justiça, mas também da sua soberania. E essa palavra é importante, meus irmãos, nesse estudo que fizemos aqui. Soberania de Deus, Deus acima, inclusive dos nossos conceitos e entendimentos. Talvez alguém possa pensar, mas como é que Deus vai usar um povo tão cruel, um povo tão brutal, um povo tão idólatra, para exercer seus próprios juízos e os seus desígnios? Deus não está apenas exercendo, naquele momento, justiça e exercendo seu próprio poder, mas Deus também está exercendo a sua soberania, evidenciando que Ele está acima de tudo e todos. Deus é sempre justo em tudo que faz. Quem busca sustento e proteção longe dele, sofre com pobreza e assolação. Perceba, meu irmão, minha irmã. Nações que buscaram sustento e proteção, mas longe do Senhor, receberam pobreza e assolação, ou seja, o contrário do que buscaram. Quem escolhe esquecer dele se torna arrogante e altivo e será humilhado e destruído. Povos que buscaram, inclusive o povo de Deus, buscando fora de Deus o sustento e a proteção, viveram pobreza e assolação. Povos que se tornam arrogantes e altivos serão humilhados e destruídos. Não devemos invejar nem imitar os maus. Deus, em sua soberania, pode até usá-los, mas em sua justiça, ele certamente também há de julgá-los. E meu irmão, minha irmã, eu quero concluir lembrando a você que Isaías é referido muitas vezes como o Evangelho do Antigo Testamento. E nós estamos vendo essas palavras duras de juízo, castigo, punição, disciplina. Isso nos mostra que Deus é soberano e ainda hoje julga e disciplina por meio da sua lei, mas também nos salva e nos purifica por meio de Jesus. Se o livro de Isaías fala tanto sobre juízo, castigo, também fala sobre salvação, purificação e restauração em Jesus. Esse que é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que aponta para a justiça de Deus, aponta também para Jesus a salvação. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado por essa palavra que mais uma vez nos ensina. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus justo, mas também é um Deus que não só exerce justiça e juízo, mas também exerce em nós salvação e restauração em Jesus. E é em nome dele, ó Deus, que nós Te agradecemos por esse momento. Amém. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a sua família hoje e sempre.